Eu queria que você me desse um exemplo num país continental do tamanho do Brasil. Porque exemplo dentro de países que são menores que estados, é muito fácil resolver completamente o problema. Porque a mesma complexidade está no tamanho do sistema. O mesmo problema que pode ser de diferentes tamanhos, as soluções também possuem os mesmos devidos tamanhos. Porque beleza, você pode falar, El Salvador é um país menor que Santa Catarina, que tem uma população de sei lá quantas pessoas, e eles resolveram esse problema lá muito rápido porque eles são menores. Mas a infraestrutura que eles tinham também para resolver esse problema também era muito menor. E aí você vai falar, por exemplo, vamos falar do Brasil, um país com a riqueza que o Brasil tem, não conseguir resolver os problemas que a gente tem aqui, não é complexo. É dar mortal carpado, twist carpado no argumento. Não tem vontade. Não tem propósito de resolver os problemas. Isso é simples. Não estou aqui com teoria da conspiração. Se a gente tivesse políticos de verdade que estão interessados em resolver os problemas da sociedade, do dia para a noite a gente resolvia. Mas não tem interesse. Não tem interesse. Então você ainda que fica defendendo político, você é um completo imbecil. O cara tá preocupado só no triplex dele, o dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Nos últimos tempos eu venho falando mais sobre política. Lá em São Paulo, nas eleições de 2022, sabe qual foi o primeiro que os deputados, vereadores e governadores fizeram? O primeiro que eles fizeram. No primeiro dia de trabalho, o que foi que eles fizeram? Não sei. Chuta. Aumentaram o salário. Exatamente. Exatamente. Se a sua primeira ação é aumentar... Você claramente estava falando, eu não tenho interesse em melhorar isso daqui. Eu quero que vocês se fodam. Eu tô preocupando por mim. Eu vou aumentar meu salário. Então é que tá. Mas o que a gente vai fazer então? Essa é a pergunta de $1 milhão. Que fala então, eu tô te entregando essa resposta. Porque assim, dizer que tem solução, que o pessoal não quer, que os políticos são corruptos, que eles não vão resolver nada, é muito fácil. Sim. Todo mundo sabe disso. O Michael que tá na filosofia tem resposta, Michael. Com relação a isso? Nada? Não, eu não tô. O primeiro ponto é ter essas conversas aqui. O simples fato de eu estar falando o que eu tô falando aqui, eu espero que já tenham despertado pelo menos um. Se um despertou, já o meu trabalho nesse podcast aqui já foi de êxito. Agora, o que eu vejo como um desperdício de tempo é a gente chegar, por exemplo, numa conversa dessa e achar que falta dinheiro para resolver o problema, ou falta uma educação do povo em termos de abuso sexual. A maioria, 99% dos homens do planeta sabem que você não deve abusar de uma mulher sexualmente. Aí a gente pode até falar de que existe uma grande porcentagem que é um cara sem noção, que muitas vezes abusa da mulher, seja verbalmente, seja emocionalmente, e esse cara, ele precisa aprender. Mas esse cara, muitas vezes, ele não pode ser categorizado, muitas vezes não, todas as vezes, ele não pode ser categorizado como um cara que, por exemplo, abusa de uma mulher sexualmente. Só que a gente tem a tendência de colocar isso tudo no mesmo pote. O cara que abusa uma mulher é o mesmo cara que simplesmente falou que não gosta dela porque ela é gorda. Isso aqui, mano, não, são mundos completamente diferentes. Então, o que eu acho que a solução começa é conscientizar esse tipo de coisa. Mas no termo político é isso, de você entender que os políticos não têm o seu interesse na mente deles. Eles não estão nem aí pra você. E o feminismo, você acha que resolve alguma coisa? As feministas, a luta delas ajuda? Também não, é só uma outra ideologia que foi feita para nos separar. E essa ideia de conscientização que você está falando, você acha que elas lutam por isso? Também é o que ele estava falando anteriormente. O termo também foi roubado. O termo já não significa nada. E você vê, eu acho que eu vi uma matéria recentemente também no Reino Unido, que pela primeira vez em 10 anos existem menos mulheres se auto-intitulando feministas. Nos últimos 10 anos o feminismo, mulheres falam, eu sou feminista. Pela primeira vez nos últimos 10 anos esse índice caiu. Então eu vejo que nada mais, são ideologias, é a mesma coisa. Eu faço essa distinção. Distinção não. Pra mim é a mesma coisa. Red Pill e feminismo é a mesma coisa.
Você pega um cara que é o Red Pill, é a versão feminina do feminismo. E aí sempre vai ter um bitolado que vai falar, não, mas é que você não entende. Quem que fala assim? As feministas. Quando você critica o feminismo, você não entende a minha ideologia. Quando você critica um Red Pill, você não entende a minha ideologia. Vocês se merecem, vai lá, ficam todos vocês juntos. E eles acham que descobriram uma certa verdade Exato. que aos olhos da maioria da população está oculto essa verdade, né? A questão da ideologia Mas você sabe por que eles acham que descobriram a verdade? Que eles tentam simplificar um problema que é complexo. O Red Pill, a feminista, fala, é assim porque tem que ser assim, se você fizer isso aqui, você vai ter tal resultado. Só que não é. Defende se fosse uma verdade fácil, absoluta essa que não fórmula existe. existiria e a gente seguiria essa fórmula. Mas não tem. Eu penso o seguinte, igual o feminismo, quando ele surgiu obviamente com um propósito nobre, de igualar as condições, né? Porque a mulher Que não podia realmente votar, a precisava mulher era naquela considerada época. como uma espécie de serva do homem, aí ok. Hoje a gente vive numa sociedade tecnicamente ou teoricamente democrática. Então, homens e mulheres têm os mesmos direitos civis. Então, eu vejo que não faz sentido nenhum a gente falar de feminismo hoje, porque homem e mulher já estão equiparados na lei. Mulher pode votar, pode trabalhar, pode alçar cargos de grande relevância, pode ser votada e votar. Então, hoje eu vejo isso como uma balela, uma desculpinha para a superioridade. Na questão da lei, a pergunta é simples. Qual é o direito que o homem juridicamente tem que a mulher não tem? Pois é, isso aí Juridicamente. nenhuma feminista sabe explicar. Não tem. Você pode falar, não, mas a sociedade, isso, mas a visão como as pessoas têm uma das outras. Aí beleza, a gente vai ficar horas discutindo isso. Mas juridicamente, qual é o direito que o homem tem que a mulher não tem? Pois é. Nenhum. Exatamente. E aí você poderia também fazer o argumento que algumas mulheres as mulheres têm alguns direitos mais que os homens. Mas eu também não estou aqui para ficar falando que isso daí é contra nós homens. Por exemplo, quando uma mulher fica grávida, evidentemente, ela sai do trabalho por um determinado tempo. Aí você vai falar, claro, mas o homem não fica grávido, né? Mas ele se torna pai também. E de certa forma você também poderia fazer o argumento de que a partir do momento que a mulher dele está grávida, ele também deveria ter uma licença do trabalho, tanto quanto ela, para ficar com ela. Eu não estou defendendo essa ideia porque eu também não concordo com ela. O meu ponto é que existem algumas diferenças que beneficiam as mulheres, como eu acredito também que deveriam existir. Essa é um claro exemplo deles. Se a sua mulher está grávida, você tem que ficar trabalhando. O que você vai ficar com a sua mulher? Claro, na medida do possível ficar com ela, mas você não tem que ficar 1 ano sem trabalhar, ter um direito como a mulher tem, por exemplo, de ficar 1 ano em casa. Não, o homem tem que trabalhar. Nesse sentido, você poderia dizer que eu sou um sexista contra os homens, inclusive. Não, o homem tem que trabalhar, é uma responsabilidade, não ficar cuidando da criança em casa. E vocês acham saudável a mulher, eu não digo mulher ou sapatão ou etc, a mulher que realmente é hétero e gosta de homem, se classificar como uma mulher empoderada, eu não preciso de homem, isso e aquilo, se falando da natureza da mulher, igual o Titi falou que defende o amor, a união entre o homem e a mulher e tal, ou tá certo isso? A mulher, não precisa de homem pra nada, foda-se, eu sou empoderada, vou ficar com meu cabelo curto, vou me vestir assim, assado, porque eu sou empoderada e é isso. Você acha isso saudável, naturalmente? Você vê que a pessoa que fala isso, ela não está pronta, né? A pessoa que fala isso, ela não está pronta. Ela precisa trabalhar mais dentro dela, clarear as ideias, às vezes sofrer mais um pouco. Esse discurso, tanto para os homens quanto para as mulheres, ele não vai levar a nada. Você sai dizendo que não precisa de homem, não vai te deixar melhor do que ninguém. Não vai atrair, nem vai afastar os homens, porque talvez o homem que vai te encontrar, ele não vai ouvir esse seu discurso. Então, assim, talvez é um momento que a pessoa está passando e ela escolhe essa forma de passar por esse momento. Eu acho agressivo esse discurso. A mulher que fala que não precisa de homem para nada e está cada vez mais escassa essa mulher, eu não acredito que esteja crescendo, porque a gente já viu que o caminho não é esse, é um discurso agressivo. Então, esse discurso também existe no meio masculino, que é o tem até o nome, MGTOW. Men going their own way. É basicamente a versão feminina desse mesmo discurso. E ambos não percebem o quão ridículos eles são. Tanto a mulher, que é a versão independente, não preciso de nenhum homem, como o homem que fala, não, eu vou seguir o meu próprio caminho e fazer o que eu tenho que fazer porque eu não preciso de mulher. Ambos são completamente ridículos. E convenhamos, né? A maioria dos homens prefere a mulher feminina, totalmente feminina, atrai mais os homens, né? É que também, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu gosto do que alguns poderiam dizer que pode ser uma característica mais masculina numa mulher, que é o quê?
Talvez eu tenha... Talvez não, com certeza é pelo fato de eu ter minha mãe e minha avó, né, as duas mulheres mais presentes na minha vida, elas têm aspectos masculinos no sentido de... sempre foram mulheres que trabalharam, sempre foram mulheres que buscaram as suas próprias carreiras, que não ficaram dependendo do homem para pagar conta e nem nada. Então, eu, quando percebi isso, falei, puta, eu tirei isso dos meus pais, da minha mãe e da minha avó. Que eu me sinto atraído por esse certo tipo, até mesmo de empreendedorismo que uma mulher possa ter. Do tipo, eu quero criar o meu próprio negócio, eu quero... E não no sentido... porque eu vou me beneficiar com isso. Que se Entendi. Não, é porque assim, eu realmente acabo me sentindo mais atraído por uma mulher, por exemplo, que é mais intelectualmente avançada do que uma mulher ali que... Mas eu falo mais feminina, no caso, assim, de aparência, de ser uma mulher mais isso meiga. não, mais... Por isso que isso não tem nada a ver com uma coisa... Tipo, ela pode... A aparência física dela ser completamente feminina e ela ter algumas atitudes mais masculinas. E o completo oposto, eu diria que não é tão comum. Né? Uma mulher que tem uma aparência masculina, mas tem uma característica mais feminina. Isso eu acho que é quase impossível, né? Você não pega aquela mulher que quase se veste como um homem e é uma mulher delicada, doce, que vai... Isso é... Mas o oposto eu diria que acontece bastante, né? De uma mulher que aparente, você olha assim, feminina, a maneira de caminhar, a maneira de gesticular, de falar, mas quando você conhece ela na vida pessoal dela, você percebe que ela é uma mulher com características masculinas de liderança, de força também. Aí cabe cada um, cara, se sentir o que ele... entender o que ele se sente atraído e procurar. Né? Eu te digo que o relacionamento qual eu me encontro hoje é exatamente o relacionamento que eu buscava. Uma mulher que tem essas características femininas com esse leve toque de masculino, que é o yin e o yang. Né? E esse yin e yang também se aplica para nós homens, que o cara precisa ter um pouco... Eu acho que você pode falar também sobre isso no aspecto das mulheres, que elas se sentem atraídas. Mas se o cara souber dosar essa vulnerabilidade dele, onde ele fala sobre sentimentos, emoções, se ele souber dosar isso, é uma sedução. Voltando lá pro primeiro ponto, é uma sedução, porque o cara que também é fechado, bruto, que não sabe falar sobre nada de emoções e sentimentos, a mulher se sente afastada desse cara. Eu não consigo me conectar com ele, eu não sei quem é esse cara, ele não se abre pra mim, ele não fala sobre esses aspectos que são importantes pra mim. Então é o yin e yang, é o masculino e o feminino, que todo mundo tem que ter dentro de você pra não virar um perdido, né?